bom? Muito obrigada. Boa noite, meninas, boa noite a todas. Sejam todas muito bem-vindas para mais uma aula sobre mulheres felizes. Para vocês que vão assistir mais tarde no YouTube, também sejam bem-vindas. E que Deus esteja abençoando a vida de vocês. A gente vai começar com uma pequena oração e aí a gente entra na aula, tá bom? Grandioso Deus e Pai, graças te damos por mais uma oportunidade de poder aprender um pouco mais sobre a sua palavra. Agradecemos por este livro tão bem escrito pela Janaína, há alguns anos atrás, que continua nos inspirando a aprendermos a estar contentes em toda e qualquer situação. Obrigada por essa oportunidade. Em nome do seu Filho que oramos. Amém. Hoje nós vamos ter a nossa querida, linda e poderosa Carol, que vai estar apresentando com muito amor e carinho, porque eu não tenho computador. Os meus 2 computadores morreram. O nosso bonitão que está gravando, ele já passou um computador bom para a gente, é que a gente ainda não teve condições ainda de comprar, porque quebrou um monte de coisa aqui em casa. Só não quebrou eu e o marido, olha que maravilha. A gente está inteiro ainda. Aí vamos só esperar a Carol conseguir colocar aqui. Aí a gente consegue ver. Para vocês que ainda não viram, esse é o nosso livrinho que nós estamos usando, Mulheres Felizes. Esse daqui é de 2016. Tem um pessoal que tem um outro livro, então, mas é a mesma autora, Janaína Vieira. Tá conseguindo, Carol? É que pra mim aqui tá parecendo que eu tô compartilhando e no computador não tá, tipo, aqui. Na reunião aqui, tipo, tá mostrando assim que eu não tô compartilhando. Aí eu não tô entendendo. Eu também não sou muito boa com essas tecnologias. Eu sou jovem, mas eu não sou boa assim, não. Carol, você tinha conseguido. Aí, ó, conseguiu. Foi? A gente tá Então que vendo. bom. Eu acho que só Que você não bom. consegue ver a gente, mas a gente tá vendo. É verdade. Aí, se você não puder é. ver em tela cheia ali embaixo, ó, isso. Isso. Então tá bom. Obrigada. Aí vai aparecer. Acho que não tá em tela cheia ainda. Uai. Ainda não, que é lá embaixinho do lado direito. Isso. Aí. É que aqui pra mim tá mostrando que tá, mas não tá. Ô, gente. Ó, clica essa ali em cima, habilitar tecnologia. edição. Que ele tá Ô. bloqueado, o PowerPoint. Habilitar a edição aqui. Isso. Tá vendo Tá. como é bom ter pessoas inteligentes? Ué, aí parou de compartilhar. Uai, Tudo gente. bem. Abre em tela cheia já, deixa ele em tela cheia. Uhum. Aí você volta aqui para a chamada. Aí você vai clicar em compartilhar. Aí ele vai te dar algumas opções. Antes de você compartilhar, você vai... Fecha de novo para você. Calma, peraí, eu acho que agora deve ter ido. Foi. Agora foi. Aê! Taran, taran, tan, tan. Prontinho, obrigada, Isa, pela ajuda. Imagina. Ai, como é bom ter mulheres inteligentes. Eu vou fazer um livro, Mulheres Inteligentes. Sempre andem com pessoas inteligentes do seu lado. Pelo menos você vai parecer mais inteligente. Olha que maravilha. Meninas, mulheres felizes. Esse é o nosso papo mais uma noite. Como vocês estão vendo, nós estamos dessa vez num mar de girassóis. Cada aula eu tenho colocado algum tipo de flor, porque na minha opinião, nós somos todas flores divinas. Portanto, dessa vez estamos num mar de girassóis. Carolzinha, por favor. Nós estamos vendo as bem-aventuranças. A forma como a Janaína fez o livro é excepcional. Só podia ser inspirado por Deus mesmo. Porque ela pegou exemplos de mulheres do Velho e do Novo Testamento, utilizando as bem-aventuranças. Olha que sacada genial. Então, a bem-aventurança de hoje vai ser do versículo 6. Mas antes, vamos fazer um micro resumo
do que nós vimos até agora. Aí a gente viu sobre alguém lembra a primeira aula, o que nós vimos? Qual foi a personagem? A pessoa sobre quem nós conversamos? Eu vou dar um exemplo, peraí, presta atenção. Ah, droga. Eu ia fazer minha caricatura, que ela tinha um zoinho doido, que nem fala na Bíblia, os olhos tinham problema com o zoião. Muito bem, a Lia. A Lia podia ser zoiuda, como a Janaína escreve no próprio livro, mas ela aprendeu a ter o foco em Jesus. Então, uma dica para nós, termos o foco sempre em Jesus. A segunda aula foi sobre... Noemi. Muito bem, ganharam estrelinhas, parabéns! Quando encontrar com vocês, eu dou as estrelas. Exatamente, a Noemi aprendeu a descansar nas mãos de Deus. Contamos a história dela e como ela ficou triste, depois ela se recuperou. E é isso que nós temos que aprender. Nós temos que aprender que Deus está no comando da nossa vida e às vezes, filha, é só descansar. Eu tenho um quadro aqui em casa que está escrito, está em inglês, né? Mas está escrito assim: orar é entregar a Deus e deixar que Ele tome conta. Que é uma coisa muito difícil para nós mulheres que adoramos tomar conta de tudo. E a aula da semana passada, rubem os tambores, quase que o celular caiu no chão. Sobre quem que nós falamos? Agora esqueceu, né, Laura? Foi só a mulher cananeia. Isso, Mary, muito bem. Tá vendo quando a pessoa anota? Ajuda. A mulher cananeia, ou sírio-fenícia, que a gente estudou na semana passada. E nós aprendemos que ela foi uma mulher que teve muita coragem e muita fé. Essa imagem eu acho bem interessante, porque na verdade é uma pessoa ajoelhada para Deus, mas eu acho que também pode representar o que ela fez. Ela ajoelhou perante um Senhor, que ela sabia que era o Senhor, o Salvador, e foi pedir uma ajuda para a filha dela. Tem que ter muita coragem para fazer isso. Muito bem. Agora, a de hoje à noite, nós vamos ler sobre Mateus. Aí vocês podem abrir Mateus capítulo 5, que é das bem-aventuranças. Então, a próxima bem-aventurança que nós vamos ler hoje é o versículo 6. Se alguém quiser ler para nós. Eu posso ler. Obrigada. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Presta bem atenção nesse finalzinho, pois serão satisfeitos. Isso tem muito a ver com a história de Esther. Esther era uma rainha. Quer dizer, não começou como rainha. Eu procurei tentar encontrar o que é a Murta, porque Hadassa, que é o nome hebraico da Esther, significa murta. E murta, ela é uma erva aromática que era usada em algumas festas para o povo de Israel. E simboliza beleza, doçura, força e retidão. Olha que nome bonito. Hadassa. Não sei se eu daria esse nome para alguma filha minha, mas é um nome, o significado é bem bonito. E Esther significa estrela. O que a gente aprende sobre a nossa querida Esther é bem interessante. A gente precisa colocar a nossa mente em, digamos, em marcha de história, que às vezes a história que nos ajuda a entender o que está acontecendo no Velho ou no Novo Testamento. No caso, a Esther, ela é uma pessoa que existiu no Velho Testamento e viveu mais ou menos 5 séculos antes de Cristo nascer.
Quando a gente vê o livro de Daniel, se vocês quiserem abrir o livro de Daniel, eu te garanto que ele está no Velho Testamento, é só vocês procurarem lá. Daniel capítulo 7 fala sobre as visões de Daniel, capítulo 7, capítulo 8. Mas uma das visões que Daniel teve foi sobre os 4 reinos. E aí, deixa eu ver se eu consigo. Não vai aparecer. A minha Bíblia está muito riscada. Não vai aparecer. Mas os 4 reinos que aparecem aqui são Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Na época de Daniel. Daniel estava na Babilônia, ele teve um sonho e ele veio esse sonho, e esses são como é que fala? Os reinos que dominavam o mundo naquela época. Quando a gente começa a pensar que Esther estava na época da Pérsia, logo depois veio Roma, e logo depois acabou esses grandes impérios. É extraordinário pensar nisso. Não existem hoje em dia impérios como naquela época. Que existem países que dominam, né, seja pela tecnologia, seja pela política, coisa assim. Nós temos, mas nós não temos um império que domina o mundo inteiro, como foi por muito tempo no Velho e no Novo Testamento. Nós tínhamos esses mega impérios que dominavam todo o mundo. E é difícil para a gente imaginar isso. A gente está tão acostumado, quem tem oportunidade, por exemplo, de ir para a Europa. Você atravessa a Europa, um monte de país, assim, rapidinho no trem. Você anda 12 horas dentro de São Paulo, você não saiu do estado de São Paulo. Acho que cabe uns 15 países dentro do estado de São Paulo. Mas a gente aprende, a gente não consegue entender como assim eram reinos que dominavam tudo e ninguém tinha direito a nada. Pois é, você tinha o direito de obedecer àquele reino. Claro, as pessoas obedeciam a Deus e muitas vezes pagaram com sua vida. Mas para nós entendermos, a gente tem que pensar assim: a Pérsia dominava o mundo inteiro. Brasil, filhas, era um negocinho que ninguém, né, tava lá no cantinho. Era a Europa que era o importante. E a gente tem que pensar nisso. Os judeus estavam debaixo dessa grande nação, eles tinham ido prisioneiros pela Babilônia, continuaram durante alguns judeus continuaram quando voltaram, né, para reconstruir Jerusalém, e outros ficaram em vários locais onde eles já estavam por terem ido prisioneiros. E aí a gente tem essa história dessa mulher, Esther, ou como o nome dela hebraico é, Hadassa. Ela era sobrinha de Mordecai, não tinha pais, provavelmente morreram em algum acidente, alguma coisa, doença, o que for. Mas a Bíblia, ele não foca no que aconteceu. O que a Bíblia foca, a pessoa que escreveu o livro de Esther, ele foca na coragem que a Esther teve. E aí vocês provavelmente já devem ter lido o que está aí. E a Esther, obviamente, ela não teve a Hadassa, né, não teve nenhuma escolha quando o rei falou assim, estou precisando de uma mulher nova, porque a Vasti não veio se exibir como eu queria. Aí ele foi lá e mandou os caras, vai lá, pega as mulheres mais bonitas e traz para cá. Você tem opção? Não, não tem. Porque quem mandava era o rei. Então você ia. E a Esther foi. Ficou mais de um ano com todos os tratamentos de beleza, etc. As mulheres que não foram escolhidas, só ela que foi escolhida para substituir a rainha, as outras foram por o harém. Se um dia ou não iriam encontrar com o rei, não interessava, mas
quem realmente acabou sendo reconhecida pela sua beleza estonteante foi a Esther. Aí vamos para o próximo, um pouquinho de história para vocês se localizarem, porque essa história é muito importante para a conclusão do que nós vamos falar. Pode passar, Carol, por favor. Olha só, presta atenção. O que é ser santo? Alguém pode me falar? Ser separado. Muito bem. Separado. Santo significa separado, não é o santinho que o pessoal fala, nossa, o menino é um santo. Não, e geralmente quando falam isso é porque ele não é santo coisa nenhuma. Mas santo é uma pessoa separada. Radassa, nós já vimos. Ela era a sobrinha de Mordecai, que ficou com o nome de Esther, que seria o nome persa dela, foi ser a rainha do Xerxes I, que era filho de Dário I, o rei da Pérsia. Por que a gente fica pensando o que é ser santo? Próximo, por favor. Olha a comparação que nós vamos fazer agora. 1 Coríntios capítulo 3, 17 diz, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Quem é que tem o Espírito Santo em si? Que foi batizado, certo? Então nós temos Deus habitando em nós, o Espírito Santo. Portanto, nós somos o templo. E o que isso tem a ver com a Esther? Tudo. A Esther teve a capacidade de manter a sua identidade judia. No começo ela escondeu, obviamente, porque os judeus eram perseguidos. Assim, ela prestou atenção no que o tio dela falou. Ele falou assim, não fale ainda que você é do povo judeu. Ela fez uma coisa impressionante. Ela se manteve, ela não perdeu a identidade dela como povo de Deus. Nós somos povo de Deus através de Jesus Cristo. E às vezes perdemos a nossa identidade por muito pouco. Muito pouco. Por besteira e principalmente por más companhias. Tem um vídeo excepcional, é um leão andando na estrada e a pessoa escreveu embaixo: ande apenas com pessoas que te fazem mais forte. E aí o vídeo continua e quando você vê, na verdade, são 3 leões andando, um do lado do outro. Quem que vai enfrentar 3 leões? Ninguém. Você ia ser muito louco. Um leão já é uma loucura. 3 leões ia ser muito doido. E às vezes nós, como cristãs, esquecemos que nós temos o leão de Judá habitando dentro de nós. Eu não estou sozinha. Esther não estava sozinha. Ela tinha certeza absoluta de quem ela pertencia, a quem ela pertencia, qual que era o Deus dela, qual que era o povo dela. Acredito que a maioria de vocês conhece a história de Esther. Se você não conhece, tcharam! Leia lá na Bíblia. É o único livro, que isso no slide anterior fala, é o único livro que não menciona a palavra de Deus, ou algum sacrifício, ou alguma coisa assim. Não menciona. O autor não colocou. Mas Deus inspirou a pessoa que escreveu o livro para estar
para a gente ter acesso a ele hoje, mais de, rapaz, 3.000 anos deve ter passado, né? Nós temos acesso a essa história para nos ajudar a compreender que temos um Deus conosco. Vamos passar para a próxima, para a gente poder entrar mais na história da Esther. Aí, para aí. Isso. Esther, capítulo 4, o versículo 14. Isso é Mordecai falando para ela. Menina, será que Deus não te colocou como rainha para você poder ajudar o povo judeu? Porque nessas alturas, a Amã, que era uma pessoa que tinha muita inveja, o cara tinha assim uma vontade de ser o rei da cocada preta, sabe? Era um cara assim muito ruinzinho. E ele percebeu quem a Esther era. Ele faz toda uma jogada para acabar com os judeus. O povinho que sempre querem acabar com eles, né? Para acabar com o povo de Deus na época, literalmente acabar com o povo. Ele foi lá no ouvidinho lá do rei, falou um monte de abobrinha. O rei fez um decreto autorizando os diversos inimigos, um dos grandes inimigos deles naquela época eram os amalequitas, mas tinha outros inimigos do povo de Deus que eles poderiam vir e acabar com eles se quisessem. Assim, em poucas palavras, é isso que o rei escreveu. E isso passou para todas as províncias da época. Você está pensando assim, boa parte da Europa que nós conhecemos hoje pertencia à Pérsia, e o cara mandou, não, você que não gosta de judeu, pode vir aqui matar, você também pode matar, em qualquer lugar aqui da Pérsia você fica à vontade. Mas o rei não sabia o que ele estava fazendo. E, obviamente, ele amou muito a Esther. Muito. Porque essa mulher teve a coragem de chegar lá no reizinho, sem ser chamada, que era... Se você não fosse chamada para o rei, você aparecesse lá de alegre, você seria imediatamente morto se o rei não levantasse o cetro ou não olhasse para você. Ela não fez isso apenas uma, ela fez 2 vezes isso para o rei. Então ela teve essa coragem de ir perante o rei pedir clemência para o povo dela, que no fim das contas eles acabam lutando e vencendo, porque eles tiveram a autorização do rei, o rei fez outra carta, mandou para a província toda de novo, os homens saíram correndo pelos cavalos, não tinha WhatsApp, não tinha nada, é tudo ó, pá no cavalinho, e vai na província, e vai ali. E aí, ufa, conseguiram levar as mensagens e falar assim, vocês, judeu, pode se defender. Pronto, maravilha. E os judeus se defenderam e venceram. Agora, presta atenção aí nessa selfiezinha da nossa querida Mona Lisa. Só para curiosidade de vocês, o quadro oficial da Mona Lisa é um pouquinho maior que esse caderno, acredite se quiser. Vale uma pequena fortuna, você tem que ficar não sei quantos metros de distância para poder ver. E é um negocinho de nada. Feio para dedéu. Eu acho que essa Mona Lisa está mais bonita. Eu tive uma oportunidade na minha vida de ir para Paris e eu vi o quadro de Mona Lisa e eu vim ver isso? É muito pequenininho, gente. Mas dá uma olhada nisso. Como é que está sendo a minha imagem para Deus? Porque nós vimos antes que, no slide anterior, que a nossa querida Esther, ela não se vendeu, não. Ela se tornou rainha. Ah, mano, sou rainha. Eu tô podendo tudo. Ninguém manda em mim. Ela não fez isso.
Ela não teve essa atitude ruim. Pelo contrário, ela se manteve santa, separada, e com certeza a imagem dela não era essa que a gente está vendo dessa aí, um selfie só com biquinho. Com certeza não. Ela realmente foi uma pessoa íntegra, ela se manteve fiel aos princípios do povo de Deus. E nós? Como é que nós estamos agindo no nosso dia a dia? Eu estou mais preocupada, porque a Esther quando a Bíblia fala em hebraico que ela era linda, filha, isso daí era um negócio assim, de uma beleza estonteante. Pensa na mulher mais linda que vocês já viram no mundo e dobra. Isso é Esther. Essa era Esther. De uma beleza assim, fora do normal. E a gente pensa, uma mulher dessa, vai ganhar o mundo, né? Vai ser modelo, sei lá, vai ser nariz empinado, tá no palácio, né? Uau, todo mundo servindo ela, não tem que nem lavar a louça, não tem que fazer mais nada, né? Só levantar o lindo corpo e ir lá. Garçom, me traz mais um. Eu não sei nem se é garçom que chama, não sei como é que chama. Enfim, ou seja, eu nunca fui rainha. Mas ela não perdeu a identidade. Isso é uma coisa que nós temos que prestar muita atenção. Eu não posso perder a minha identidade como cristã. Eu preciso ter a coragem que a Esther teve de enfrentar que seja a morte, porque ela foi perante um rei, para pedir ajuda. Pedir pelo menos uma oportunidade para que o povo judeu pudesse se defender. Olha que sensacional esse livro. Ele é sensacional, é cheio, tem muitas coisas assim, muitos detalhes maravilhosos, mas é sensacional essa atitude de uma das mulheres mais bonitas, provavelmente, que o mundo nunca irá ver. Pelo menos o mundo atual não vai ver. A próxima, por favor, Carol. É só para reforçar o porquê nós temos que não perder a nossa identidade como cristã. Essa é uma frase de um dos livros de Marcos Lucado. O horror do inferno é que Deus não está lá. Aí Mateus 10, 28, é outra coisa assim que Jesus fala, você não precisa ter medo de quem mata só o seu corpo físico, rapaz. Tenha medo de quem pode matar não apenas o seu corpo físico, mas a sua alma no inferno. Se a gente perde a nossa identidade como cristã, se a gente deixa o mundo nos dominar, é isso que vai acontecer. Já parou para pensar nisso? É isso que vai acontecer. Pode passar, Carol, por favor. Esse é um hino, depois eu canto para vocês. Eu tinha que colocar esse. Eclesiastes 12, 1 e 2 e versículo 13. É isso que a Esther fez. Ela lembrou do Criador dela desde a mocidade. E quando teve problemas, ela não esqueceu. É isso que nós precisamos fazer. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e os anos que irá lamentar. Esther não lamentou, porque ela não esqueceu. Teme a Deus, guarda seus mandados. Isto é o dever de todo homem.
Deus julgará todas as obras ocultas, quer sejam boas, quer sejam más. Todos nós vamos ser julgados. Por isso que nós temos que ter essa atitude que a nossa querida Esther teve. Pode passar, Carol. Agora, essa é a hora em que vocês vão participar um pouquinho mais. Eu tenho certeza absoluta que nós temos muitas rainhas aqui, entendeu? Então, a maioria das vezes a gente tem o quê? Coroazinha de flores, né? Olha que chique. Ou uma coroa de alegria. Aí depende de qual coroa você quer usar. A de alegre ou de flores. Mas todas nós temos o nosso momento rainha. Claro que tem. Aí o que eu preciso saber de vocês? Como que você está usando essa sua realeza? Esse seu mandato real? Como que você está usando isso? Outra pergunta, nós temos que cuidar do nosso corpo com muito carinho. Por quê? Quanto melhor a gente cuidar de nós, mais condições eu vou ter para trabalhar? Não. Para cuidar dos meus filhos? Não. Para cuidar da minha casa? Não. Para cuidar das minhas plantinhas, que nem eu fiz hoje? Não. Eu não estou aqui para nada disso. Eu estou aqui para servir Deus. Ponto. Só isso. Eu preciso estar saudável para poder servir a Deus melhor. Se eu não me cuido, como que eu vou conseguir ajudar uma irmã que precisa de uma ajuda na casa dela, uma vizinha que de repente teve um problema? Esse é o meu papel como cristã. É isso que a gente precisa pôr na nossa cacholinha maravilhosa, que Deus nos deu um cérebro fenomenal, que muitas vezes a gente não põe para trabalhar. E é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que lembrar. Então eu quero saber de vocês. Como é que vocês estão fazendo isso? E depois, como é que vocês estão colocando Provérbios 31:30 em prática? Aí vocês vão ter que ler. Muito bem. Quem que quer responder alguma coisa que vocês têm que falar? E pode ser um de cada vez, tá? Ao silêncio. Acho que, pra mim, assim, principalmente, tipo, um ambiente, assim, é que eu vejo que eu tenho que até ser, assim, um pouquinho, assim, de rainha, assim, no sentido de que eu tenho que tomar posição com relação àquilo, é principalmente na escola. É tanto no quesito de, tipo, falar assim, eu não concordo com determinada coisa, porque eu sou cristã, vai explicar a minha doutrina, é tudo bonitinho, mas também uma coisa assim que eu vejo muito é que, assim, a minha sala, ela gosta de reclamar bastante, né? Sejamos assim sinceros. A gente gosta de reclamar bastante. Mas em determinados aspectos, a gente, assim, do que eu vejo, assim, realmente tá certo. Tipo, sei lá, assim, de exigir que algum professor faça determinada coisa. Tipo, tá faltando. é, sei lá, cobrar lição de casa, vamos supor. É relação, sei lá, é isso que ele tem que fazer. Então, normalmente quem vai ser essa pessoa que vai conversar com o professor? Sou eu. Aí eu, Carol, tenho que ir lá, chegar no professor, não na professora, né? Não sei. Falar assim com todo amor e carinho e falar pra ele, olha, a gente tá sentindo assim falta, assim, um pouquinho assim de lição de casa e tudo mais. Então, se você pudesse passar aí, direcionar também quais exercícios é pra gente fazer, exercícios das adicionais, né? Que a minha apostila pelo menos tem exercícios das adicionais, são mais voltados para vestibulares. E então é nesse tipo de coisa que acho que também eu tenho que representar bastante. Mas uma coisa assim também que eu noto assim bastante desse negócio de tomar posição, que às vezes eu acho que é até um tanto quanto ingrato.
né? É que as pessoas, elas querem que aquela coisa seja feita, aí quando você fala assim, não, tá bom, eu vou falar, elas acham ruim depois, porque aí, sei lá, vamos supor, nesse caso de passar a lição de casa, e o professor começa a passar muita lição de casa, aí quem vai ser a culpada de que pediu pra passar a lição de casa? A Carol, né? Mas tá bom, aí não sabe, ou se fica sem é ruim também, se fica com muito é ruim também, e aí é difícil agradar todo mundo, né? Mas, enfim. Aí, Provérbios 31:30 eu queria ler aqui, né? Se eu puder. Pra ajudar também aqui as meninas a darem a resposta delas. Provérbios 31:30 diz assim: A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Então, acho que também, assim, uma coisa, assim, que eu vejo, principalmente, assim, coisa, assim, da escola, né, por mais que seja um pouquinho ingrato por conta de alguns comentários, assim, que tem, também é muito bom, porque eu acho que, tipo, se eu não tomasse posição, acho que também ninguém iria fazer, né, então ia acabar ficando ali com alguma defasagem, e acho que também, além disso, as pessoas principalmente conseguem notar, que eu procuro passar a Cristo também nas minhas atitudes diárias. Eu não tô falando assim: "Ai, nossa, Carol, você tá falando que você é perfeita". Não, tô bem longe disso, tá, infelizmente, mas tô bem longe disso. Mas é bom, tipo, ver, assim, que as pessoas notam e falar assim: "Nossa, mas você é diferente também de algumas outras pessoas que dizem que praticam essa religião, não sei o quê". Então, tipo, acaba sendo também, de certa forma, muito gratificante. Isso que você falou aí é um segredo, por assim dizer, de sermos cristãs. Nós somos diferentes. Eu não sou do mundo. Não sou do mundo, eu sou de Jesus, meu mestre amado, que me guia na luz. Eu não sou deste mundo. Não sou. A partir do momento que eu me batizei, morreu a Mary Marta antiga, nasceu uma Mary Marta nova. Oh, glória! Só que essa Mary Marta antiga está sempre querendo sair, destruir a Mary Marta nova. É uma guerra diária, que bênção divina. Ah, só meu marido que conhece. Quando a Mary Marta antiga resolve sair, ele fala: eita, nós, bota lá de novo, enterra essa Mary Marta, que essa aí não é você, não. Mas é Sim. isso que nós temos que fazer, né? Não, Uhum. fala, Carol, fala. Não, é que eu acho que, tipo, também é uma coisa que até eu acho que me custou, assim, um tempo pra entender depois que me batizei, né? Era que eu era diferente das outras pessoas justamente porque eu não vim assim, quer dizer, eu não sou desse mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou desse mundo, Sim, né? Eu sim. não vim pra ficar aqui. E é justamente isso. Aí teve um amigo meu que, tipo, que eu falei assim, nossa, mas eu me sinto muito deslocada na escola, não sei o quê. Aí ele falou assim, é claro que você vai se sentir deslocada. Você não é desse mundo, minha filha. Você não veio pra servir o Deus desse mundo, né? Então é meio óbvio que isso daí você vai acabar se sentindo deslocada. Então acho que também é bom, tipo, nesse quesito você se sentir deslocada, porque significa que de certa forma, né, que você esteja começando também, você tá vendo que você realmente está fazendo a vontade de Deus. Sim. E aí, se você consegue ser esse deslocada, mas com bastante sabedoria, né? Que a gente está aprendendo lá nas aulas de provérbios, da gente aprender a pedir a sabedoria para Deus. E Ele nos dá a sabedoria. E ser uma pessoa sábia, por exemplo, como a Esther. Ela foi extremamente sábia. Óbvio que ela pediu para o povo inteiro jejuar e orar por ela durante 3 dias antes dela aparecer perante o rei. Óbvio, isso é uma coisa que nós temos que fazer sempre, estar sempre direcionando as nossas decisões, todas elas, para Deus em primeiro lugar. E, normalmente, quando a gente faz isso, o resultado é positivo. Olha que legal. É positivo. Mas a gente realmente tem que ser que nem você está falando, entendeu? Você tem que ser um exemplo na escola, você tem que ser um exemplo em todos os lugares. Nesse momento, a escola, a faculdade, é o que está ocupando o seu espaço, né? Por enquanto.
Mais para frente vão ter outras atividades ocupando o seu tempo. E a gente tem que continuar sendo exemplo. Quem que abriu aí? Flávia, fala aí. Ou não? Mary, Diga, bebê. eu acho que, na verdade, foi um ponto que me tocou hoje, que é a pergunta ali, sou tão importante que eu não olho para os outros? Eu acho que é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sou batizada há 13 anos, 13 anos, e parece que quanto mais tempo vai passando, se a gente não toma cuidado, a gente realmente vai se colocando nessa posição de, por mais que você esteja correndo atrás da sua salvação, e claro que você vai correr porque a pessoa mais interessada na sua salvação é você mesma, mas a gente vai tanto buscando pra gente que às vezes a gente se pega, por exemplo, como os fariseus. Então a gente não está praticando, ou se está praticando, a gente acaba ignorando o outro, deixando de ter aquela humildade, de olhar para o outro com aquele amor que Jesus olhou. Então, assim, foi um ponto que me pegou bastante agora, no sentido de que, será que eu sou tão importante que eu não estou olhando para as outras pessoas, não estou pregando, não estou preocupada, porque, por exemplo, Esther, ela, tudo bem, ela continuou ali seguindo, sendo ela, mas na hora que ela viu que as coisas iam, vamos usar um termo atual, dar ruim, ela foi a primeira a guiar ali, falar, peraí, vamos por esse caminho, então. Então, eu acho que essa lição, esse é um ponto muito importante dessa lição. É verdade. A gente precisa tomar muito cuidado, porque a prepotência pode nos dominar. E às vezes são coisas pequenas. Eu lembro uma pessoa que perguntou para minha mãe, acho que eu já até comentei com algumas irmãs em outras oportunidades, ela foi missionária em Botsuana, né, que é um dos países da África, e a minha mãe perguntou para ela, você já foi missionária no Brasil e em Botsuana, qual que é a diferença? Ela falou, olha, Sara, na África ninguém tem dinheiro, então você dá dinheiro para uma pessoa, você vai ver se ela vai ficar com o nariz empinado ou não. No Brasil é poder. Então, você dá uma aula bíblica para uma mulher de crianças de 3 a 5 anos e só observa se o poder vai subir, se ela vai começar a olhar para as outras pessoas do tipo, eu sou professora, você não. E isso é muito nítido. Infelizmente, realmente, nós precisamos sempre estar olhando para nós e vendo, por exemplo, esse exemplo da Esther, que foi rainha, mas mesmo assim não esqueceu de onde ela veio. E, gente, rainha do maior império na época dela. Rapaz, a mulher tinha tudo. Tinha tudo na mão. Eu lembro na faculdade, minha professora, amava aquela professora, mas ela falava assim, você quer saber quem a pessoa é? Dá uma lata de sardinha para a pessoa subir. A pessoa vai subir na lata de sardinha e vai achar que tá arrasando. Então, assim, às vezes é isso mesmo, às vezes a gente toma posse da palavra de uma maneira exagerada no sentido de, porque eu sei, porque eu sou. Por exemplo, às vezes eu já ouvi na igreja, porque eu sou teólogo, então eu sei do que eu estou falando, e na verdade a pessoa está errada ali na palavra. Então, acontece e a gente tem que tomar esse cuidado. Você falou isso ontem, a gente estava tendo uma aula com o Renato, e ele falou exatamente isso, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque não, eu sou bacharelado e não sei o que das quantas. Rapaz, desde quando que isso é importante? Isso não é importante. Importante, lógico, você saber a Bíblia é extremamente importante, mas eu conhecer a Bíblia mais do que outra pessoa, não, não. Eu tenho que me ater à minha própria insignificância e perceber que eu só sou alguém por causa de Deus. Senão, eu não sou nada. Nós não somos absolutamente nada.
Mais alguém quer comentar? Eu acho que também, nossa, hoje estou falando, mas uma coisa assim que também que eu vejo bastante é que quanto mais você está aprendendo e aplicando aquilo que você vê na palavra, mais você vai vendo o quão insignificante você é. Que você está aqui para servir a Deus, você não está aqui para se vangloriar. Então, né? Como que era lá daquele versículo? Mas acho que para ser o primeiro era aquele lá, ou mais feliz era aquele que tinha que servir. Alguma coisa assim, não é? Mary, por favor, diga melhor aí. E é isso. Não, não, é isso mesmo. Mas o que você Tá bom. falou é exatamente o exemplo de Jesus em João capítulo 13, quando ele lavou os pés dos discípulos. Ele mostrou que ele fez o serviço mais ralé que você poderia ter no primeiro século. Porque as pessoas chegavam com os pezinhos que só, como diz a minha sogra, misericórdia. Só pela misericórdia de Deus, você vê aqueles pezinhos tudo barrento, tudo empoeirado. E aí você entrava na casa e tinha alguém que lavava os pés. E Jesus, o Mestre, o Senhor, o Deus, ajoelhou-se e foi lavar os pés dos discípulos. Aí, obviamente, Pedro, boca grande, já foi falando: não precisa lavar meu pé, não, Jesus. Porque esse daí dá outro estudo. Um dia a gente vai ter que fazer um estudo só sobre Pedro. E todas as vezes que ele falou que não devia. Mas Jesus nos ensinou que nós temos que ser humildes. Ele foi humilde. E isso encaixa com essa personalidade da nossa querida Esther. Pode falar, Letícia! Tava pensando bem nisso que você acabou de falar, Maria, antes de você comentar, tava pensando em comentar que é algo que eu preciso sempre me desafiar a fazer, principalmente quando envolve o serviço na igreja, né? É buscar essa posição de humildade, porque às vezes a gente tem mesmo dons e coisas boas que podem ser utilizadas para o serviço, para o cuidado, né, com as pessoas. Às vezes a gente tem não é o meu caso necessariamente, mas às vezes até um jeito de liderança, de cuidar, de tomar a frente. E se a gente esquece da humildade, a gente pode acabar correndo o risco mesmo de não se importar com os outros de fato, né? Acabar passando, às vezes, uma imagem de que está cuidando e acabar não cuidando. Então, eu sempre fico pensando, agora a gente vai ter o Retiro Feminino aqui em Curitiba em maio, né? E me convidaram para fazer um momento lá com as mulheres, onde eu vou poder utilizar um dos meus dons, que é o meu trabalho, na verdade, como psicóloga, é um momento para a gente conciliar, assim, uma conversa sobre aquilo que nos desequilibra. Vai ser um momento bem bacana, assim, né? Como buscar esse equilíbrio e, de certa forma, eu vou poder utilizar um dom que Deus me deu, que é trazer algumas reflexões e algumas dicas psicológicas. Mas a minha oração sempre para esse momento tem sido: Senhor, eu não quero que a psicologia seja exaltada, não quero que eu seja exaltada, mas sim que o Senhor possa ser visto nesse momento, que o meu serviço possa estar ao seu serviço, que possa estar a serviço do Senhor, e não que seja o contrário, sabe? Que eu possa estar fazendo algo, mas para eu ser servida, para eu ser o destaque ou aquilo que eu tenho dom seja vangloriado, né? Então, não é vã mesmo a glória para mim, porque a glória não é minha, a glória é do Senhor. E acho que quando eu penso nesse lugar de importância, né, da Esther, ela buscou realmente fazer com que a glória, a honra fosse dada a Deus e não a ela. Mesmo que ela tivesse essa posição de destaque, mesmo que ela tivesse um dom para fazer aquilo que ela fez, dado por Deus, a honra, no final das contas, era a ele. Então, é algo que eu tenho buscado, e principalmente nesse momento onde o Pituquinho está fazendo participações especiais aqui, onde eu fui, né, convidada, por exemplo, para estar servindo, é de realmente servir, é de realmente, como até a Isabela estava falando, né, de não esquecer que eu não estou
num lugar de importância que eu sou importante no sentido de que eu estou sendo uma serva, estou servindo. Isso é importante para o Senhor, que eu sirva, ou sirva, né? Não que as coisas sejam feitas para mim, ou que eu receba algum tipo de glória. Então, essa tem sido a minha oração nesses últimos dias, né, na preparação desse trabalho, que realmente nada deve tomar o destaque, nem a glória que não seja a Deus. Isso que você falou é muito importante, Letícia, porque às vezes a Betânia mandou, eu tive o prazer imenso de conhecer a Betânia pessoalmente no Seminário do Nordeste, o ano passado, e ela manda sempre áudios, que às vezes eu já mandei alguns para vocês. E ela mandou um que diz, falando sobre as pessoas que às vezes estão nos bastidores. Que todo mundo dá valor a quem está dando aula, ou quem está dirigindo os cânticos, ou né, a Letícia, que agora vai fazer um bem bolado aí psicológico, papá, não sei o quê, mas tem aquelas pessoas todinhas nos bastidores que estão coordenando as coisas, que estão arrumando as coisas. E às vezes, até nisso, nós não damos valor. Você chega na igreja, o banheiro, teve uma reunião feminina no dia anterior. Aí você vai no domingo, os banheiros estão limpos. Ninguém fez assim, pá, e o banheiro se limpou sozinho. Isso não existe. Porque o dia que existir, eu vou contratar esse banheiro para minha casa. Não existe. Alguém limpou. E quantas vezes a gente simplesmente entra, usa o banheiro, sai, mas não para e fala, poxa, que legal, graças a Deus uma pessoa limpou. É isso que a gente aprende com a Esther. A Radassa, cujo nome virou Esther, continuou Radassa. Ela não mudou a essência dela por causa das riquezas, da beleza e da realeza. Ela não mudou. Então, nós não podemos mudar a nossa essência, quem nós somos como cristãs. Muito bem falado, Letícia. Fala aí, Renê, acho que você que levantou a mão também, né? Nossa, tô aqui ouvindo, a gente fica até esquece. Não, mas vocês falando aí, né? Até o que eu ia falar tem um pouco a ver com o que você está falando, da importância de cada um dentro da igreja. Eu trabalho com pesquisa e inovação. E aí, eu fui numa feira ano passado, e eu procuro sempre assistir palestras sobre ecossistema, né? Não sei se vocês sabem, mas ecossistema são interligações, né, entre empresas que vão fazer parcerias ali para trocar ideias, para tentar desenvolver um produto novo, uma nova tecnologia. E aí, uma das palestras que eu achei mais interessante lá, e foi uma coisa muito falada nesse encontro do ano passado, foi sobre o ecossistema. E aí a gente ficou muito assim, discutindo sobre isso, porque muitas das vezes as empresas deixam de inovar, deixam de progredir, ou um país mesmo, por causa que ela falha no ecossistema dela, por causa do ego, né, dos grandes líderes, essas coisas, então faz com que se paralisa, né, o crescimento. E eu vejo isso na igreja mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o ego da gente, né, de ser vaidoso, de querer ser mais importante que o outro, de olhar com inferioridade um outro, pode trazer para a gente isso, né, assim, impacto do não crescimento. E hoje você vê em instituições que dizem cristãs, ao invés de dar bons exemplos, né, a gente está paralisando o crescimento e a expansão da fé. Porque a fé, a primeira chance que uma pessoa tem, se você for em algum país, talvez que seja proibido levar uma Bíblia, a Bíblia que ela vai ter vai ser você, né? Então, eu sempre defendo isso, que a primeira palavra da Bíblia que as pessoas vão conhecer é a sua vida. Então, assim, o ego leva a gente até mesmo ter um olhar, né, assim, de superioridade, mas às vezes um espelho, quando a gente vê uma mulher como a Esther, né, uma mulher bonita,
tá ali na igreja, servindo. Eu já vi, assim, casos das mulheres ficarem ciumadas com os maridos. Lógico, né? Eu sendo uma mulher solteira, aí eu evito falar com os maridos das mulheres, né? Mas às vezes é inevitável. Aqui de BH eu converso, porque eles já me conhecem. Mas porque existe dentro da gente sempre uma rivalidade, né? Que paralisa, que essa questão que a Esther traz, eu sempre achei muito confuso, às vezes, eu ver a história da Esther, tem que arrumar, tem que ficar bonita, porque eu já fui uma crente muito retraída, né? Que eu achava assim que reluzir beleza demais, sensualidade demais, alguma coisa assim, a gente vai ser muito mal interpretado. E aí a gente acaba não dando um passo à frente outras coisas, a gente acaba se tornando o crente caricato mesmo, né? O crente mal arrumado. Eu até confesso que eu não faço unha ainda não, sabe? Eu não gosto muito de fazer, não. Mas, assim, a gente tem que ser pessoas que transmitem uma boa energia, né? Fala assim para as pessoas, de alegria, de limpeza, e não só para a gente, mas para se sentir superior, né? Como Esther vem aí como exemplo. Mas para a gente saber que nós somos um povo bonito, alegre, feliz, que um torce pelo outro, principalmente. E às vezes falta isso, porque a gente está tão enraizado ali no mundo que a gente não consegue. Se a gente vê um outro lá despontando, você falando aí, Mary, negócio de dar aula, né? Que às vezes para alguns parece coisa boba, né? Dar aula, mas para outros é tão importante, ela torna tão grandiosa que, assim, nem ela mesma percebe que ela está sendo ridícula, às vezes, em querer mostrar tão, assim, bem por uma coisa. Mas eu acho que é esses cuidados que a gente tem, o que a Letícia falou aí também, é muito importante a gente valorizar as profissionais que a gente tem da saúde mental dentro da igreja. O povo cristão, assim, são várias pesquisas que eles têm feito, assim, quando eles incluem cristãos, né, eles não separam, é católico e todos que acreditam. Então, você vê que é um povo que está ficando doente, com muitas mulheres doentes, com doenças mentais muito graves, porque às vezes estão no meio, né, cristão muito doente, onde as pessoas elas querem controlar e não liderar para seguir a Jesus de verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, senão a gente vai estar entrando num ecossistema de igrejas, né? A gente vai ser um dos que vai ser manipulado por esses maus cristãos. Se você for analisar, Renee, quando a gente pensa na vida da Esther, ela estava muito sozinha, gente. Ela estava sozinha. Ela era, era do povo judeu, era judia. De repente, ela foi escolhida entre todas, sei lá quantas moças que foram, né, do reino, foi escolhida para ser a rainha. A rainha. E aí ela não podia nem falar qual que era o povo dela. Gente, isso é muita coisa numa cabeça só. Muita coisa. Por isso Sem que apoio, né? Não tinha apoio. Era ela sozinha. Não tinha ninguém dentro do palácio quem ela podia. Ela só tinha o tio dela. E aí, é por isso que eu quis falar sobre a história, para a gente ver a grandeza do passo que ela deu para poder salvar o povo. Senão o povo tinha sido extinguido em sua grande maioria. É isso que nós temos que, às vezes, colocar. Gente, o que eu estou fazendo com a minha vida espiritualmente falando? Eu estou criticando os outros ou eu estou agindo? Eu não sei dar aula. Você não precisa dar aula, não é todo mundo que vai dar aula, mas você pode acompanhar uma aula de alguém que está ensinando a Bíblia para uma outra pessoa. Porque ensinar a Bíblia, você deve ensinar, não é questão de, eu não, é dever nosso. Mateus 28, 18 a 20, é a grande comissão, o nosso grande dever é falar para os outros sobre Deus. Mas eu não sei ler direito, eu não sei escrever, mas a sua vida fala quem você é. A partir do momento que você age como cristã. Por isso que eu falo que a gente tem que estar sempre sorrindo, né? Eu amo esse negocinho que tem sorriso, tá vendo? Bem assim. Ui, caiu.
Ó, dá uma olhada nisso, gente. Pensa numa coisinha brega como isso, é muito legal. E tem de todas as cores, tá? Porque, obviamente, eu não vou ter um só de uma cor. Óbvio, né? Claro. Gente, a gente precisa ter esse sorriso estampado no rosto da gente quando eu não canso de falar isso. Quando eu vou na padaria, quando eu estou no mercado para sorrir para a moça que está lá no caixa, quando eu entro no ônibus, quando eu peguei o Uber, quando eu chego na igreja. O que eu mais amo fazer é chegar cedo na igreja. Porque se a gente não chega cedo, como é que eu vou abraçar o povo? Pelo amor de Deus, são 100 pessoas, no mínimo, que estão lá no prédio. Chegar em cima da hora, dá tempo não. Não, oxe, tem que chegar antes. Aí um abraço. Tem o José, que é um venezuelano, a gente morre de rir, porque Jesus batizou José. Que é outro venezuelano. Virou piada. Quando já se viu que Jesus batizou José? José é o pai dele. Nossa, virou uma comédia lá na igreja. E aí ele é tão pequenininho, e ele me vê, ele faz assim... Olá! Aí eu já vou, olá! Eu quase que eu acabo com o coitado, que é tão pequenininho, mas assim, isso, gente, é tão gostoso fazer isso. É a nossa brincadeirinha todo domingo. Sabe? Domingo passado eu não fui, porque eu estava muito mal. E aí eu fiquei pensando, o José tá lá, eu não abracei ele, porque eu sinto falta disso. É uma coisa simples, uma coisa pequena, mas é isso que nós temos que fazer. Nós temos que olhar para todas as pessoas na congregação, abraçar as pessoas na congregação. Ah, a congregação está grande, então está na hora da congregação dividir e abrir em outro canto, né, filha? Porque o negócio começa a ficar muito grande. Está na hora da gente começar a arregaçar as manguinhas e vamos lá abrir outra igreja, vamos outra vez fazer um trabalho e vamos continuar o que Cristo nos ensinou. Não nos acomodar. Não podemos nos acomodar em lugar nenhum. Nós temos sempre que estar trabalhando. A Esther fez isso. E aí eu quero deixar isso para vocês durante essa semana, até a semana que vem, para vocês terem isso na sua mente. Eu preciso estar sempre ativa. E ó, a Renée já esteve em casa, tá? Ela é linda, tá bom? Não tem nada a ver, não. Fala, Renée. Não, é que você fez eu lembrar de outra coisa, sobre a usabilidade, né? Às vezes as pessoas, elas acabam usando, porque assim, às vezes você tem um poder tão grande de comunicação que acaba usando o outro irmão para ser o seu discípulo, não de Jesus. Eu não sei se você... Tipo, a pessoa mesmo, ao invés dela pegar o melhor daquela outra pessoa que é mais tímida e tudo, colocar ela para frente, né? Igual o tio da Esther colocou ela para frente, né? Não, vai lá, vai, e motivou ela. A gente, ao invés disso, pega aquela pessoa e usa ela. Assim, eu já vi muito assim de viajar, de ir em encontros de irmãos e de ver o tratamento que uns dão para um e para outro diferenciado pela posição social, pelo status, ou seja lá o que for. E eu acho que é usar, às vezes, o irmão, eu vou usar essas aqui que eu quero sair com elas, porque elas querem, que elas são minhas companheiras, assim, mas companheiras como? É a pessoa que é um público, entendeu? Para seguidores delas. Então, acho que a gente tem que uma mulher puxar a outra para motivar, para crescer, para brilhar junto, sabe? Para soltar esse sorriso, igual você falou que lá das pessoas que você cumprimenta. E a gente está motivando a olhar para esse sorriso lindo seu. É muito bom ver você sorrindo. Quando a gente vê nas aulas suas, né, Mary? Você sempre fala assim, tem que sorrir, motiva, né, todo mundo a sorrir, porque isso é gostoso, viver com pessoas, cercadas de pessoas assim, né? Tanto que o tempo lá que eu passei na sua casa voou, né? A gente riu muito, saber compartilhar um com o outro. Cada um tem um dom, mas a gente também saber trazer as pessoas para o melhor delas. Isso mesmo, André, é caminhar estendendo a mão. É exatamente, a gente não caminha sozinha, gente. A fé é individual, tá? Beleza.
eu sei. Só que eu não estou sozinha, eu não posso andar sozinha. Eu tenho que andar em comunhão com a Irmandade. Esther não estava sozinha. Ela pediu para o povo ajoelhou e orou e jejuou durante 3 dias. E ela sabia que eles iam fazer isso. Gente, ela não tinha acesso ao povo. Nenhum. Ela mal tinha acesso a poder mandar uma mensagem para o tio. E é o que ela fez. Ela mandou para uma pessoa, falou, por favor, manda mensagem para o meu tio, que fazia todo sentido, porque era o tio, família, né? Ela mandou a mensagem e ela falou assim, pede para o povo ajoelhar e orar e jejuar por 3 dias e no 3º dia eu vou falar com o rei. E ela ainda fala no livro, se eu pereci, pereci. Ou seja, ela tinha coragem de saber que se ela morreu, morreu. Olha isso, gente. Eu não sei se eu teria essa coragem que a Esther teve. Realmente eu não sei. Chegar lá e saber, de repente, o cara não vai baixar o cetro, não, porque eu não passei o batom correto? Você tá doido? Não. Sabe, eu não sei se eu teria essa coragem. Nós estamos em outros tempos também, né? Não tem mais um rei sobre todo o mundo, né? Hoje tem vários presidentes e reis, etc. Mas ela teve essa coragem. E às vezes eu acho que o mundo, apesar de estar mais simples e tecnológico, parece que ele ficou mais complicado, porque a gente se perde na tecnologia e esquece do basicão. E o basicão é ser uma pessoa cristã e não esquecer. Eu não estou sozinha. Eu tenho esses momentos de realeza na minha vida, mas eles são para glorificar a Deus. Sempre. Nunca é para me exaltar. E aí você tem que ficar lá matando a sua velha eu. Todo dia. Pega lá aquela Nery Marta velha, afoga lá na água de novo. Fica aí. Vai levantar não. Porque é complicado. É difícil, gente. E assim, a Carol estava falando, ela passa por essas dificuldades na escola. Rapaz, nem sabe o que a espera daqui a 40, 50 anos. Não vai ter mais escola. Não. Mas Satanás, ele deve olhar para minha mãe, por exemplo, que tem 70 anos de batismo. Você sabe o que é isso? 70 anos de batismo? E ele deve ficar assim, se coçando. Falei, eu vou tirar essa véia do corpo de Cristo. É possível que eu não consigo tirar essa véia do corpo de Cristo. Mas não vai tirar. Não tem. A minha mãe é irredutivelmente cristã. Não tem nada que a tira. E olha que ela já passou por poucas e boas. Tudo que você pode imaginar, ela passou. Então, eu vejo nela, e na minha sogra também, que é uma pessoa assim, excepcional. Eu vejo uma fé nessas 2 mulheres, de tudo que elas já passaram, impressionante. Impressionante. Eu só quero tentar chegar aos pezinhos delas, e entendeu? E seguir também os pezinhos do meu sogro, do meu pai, que conheciam a Bíblia de cor e salteado. Ainda não cheguei nem metade do que eles sabem. Mas esse é o meu objetivo, é conseguir chegar lá. E a gente vai tentando e Satanás vai sempre atazanar a nossa vida, porque é o que ele faz. E eu simplesmente tenho que estar esperta, agarrar na mão das pessoas, que nem a Andrea falou, pegar na mãozinha do povo e bora seguir em frente. Mais alguém tem alguma coisa para comentar? Se não, dona Carol, passa para o próximo, por favor. Tan, taran! Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia com a escrava de Naamã. Aí vocês podem dar uma lidinha sobre a vida de Naamã, para vocês terem uma ideia. Eu esqueci de falar uma coisa. O versículo que nós lemos hoje
Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Turca, acabei de ler esse. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Isso é o que nós vimos hoje. Eles foram saciados. O povo judeu foi saciado. Eles puderam ter um alívio, puderam se defender dos seus inimigos, e naquele instante, naquele momento da história do povo de Deus, naquele momento, eles foram saciados. Gente, Deus é algo assim inacreditável. Não temos palavras para descrever Deus. Não conseguimos imaginar o que é Deus. A nossa mente não chega lá. Não interessa se você é loira, morena, ruiva, não interessa. Não chega lá, não tem condições. Você só tem que aceitar. Deus é Deus. E Ele está dentro de você, dentro de mim, e não estamos sozinhas, e temos uma irmandade gigantesca que está pronta para nos receber e nos abraçar. Próxima semana, qual é a passagem? Ô Flávia, perdão, é que eu li errado. A passagem é Mateus 5, versículo 7. É por isso que aparece esse 7 aí, nesse último slide. Só que assim, esse não fala sobre escravos de Naamã, né? Aí tu vai ter que ir lá no Velho Testamento procurar Naamã. Tá bom? Obrigada, Mary, obrigada. Gente, Deus abençoe vocês. Muito obrigada por vocês participarem. Agradeço a Deus. Deus seja louvado, porque Ele nos ensina sempre a sermos pessoas felizes. Tá bom? Maria, antes de ir embora, falar rapidinho aqui. Aqui, ó, sexta-feira vai ter Brasil e Estados Unidos no beisebol, no Mundial, hein? Que legal! Gente, é que ela veio com a turma que veio competir no beisebol aqui em Arujá. Eu não consegui encontrar com essa beldade. Eu moro em Santa Isabel, que é do lado de Arujá, mas a gente não conseguiu se encontrar. Ai, que legal! Aí, ó, vai ter que ser igual o Esther, né? O Brasil vai ter que ganhar os Estados Unidos, né? Mas vai ter que... De cara ele pegou o favorito, um dos favoritos, né? Aí eu falei, não, porque é a segunda vez que o Brasil que ele é classificado para o Mundial. É a segunda vez na vida. Entendi. Caramba! Tá vendo? Então, feito não, assim. Não só de futebol o brasileiro vive. Não, a gente está aperfeiçoando, minha filha. A gente está evoluindo aí, ó. Oi, gente. Muito obrigada, gente. Obrigada por vocês participarem, viu? Deus abençoe cada uma de vocês. Beijinho, meninas. Tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau, meninas. Obrigada pela aula. Obrigada, Carol, tchau, por meninas. apresentar. Beijo. Tchau, Boa noite. gente. Beijos. Tchau, boa noite. Boa noite.